Oi, pessoal! Como eu já disse em vídeos anteriores aqui no canal, eu já morei em vários países e tive a chance de viajar o mundo todo. Mas tudo começou com um intercâmbio para a Austrália, lá em 2011. E nesse vídeo eu quero te mostrar por que fazer intercâmbio ou morar fora pode mudar completamente a sua vida. Bora pra vinheta! Bora agora, mundo afora. Aprender uma nova língua de verdade. Não existe forma melhor de aprender uma nova língua do que vivendo ela. Nada de só sala de aula. Estou falando de estar lá, vivendo a rotina, usando as expressões do dia a dia, ouvindo gírias, sotaques, os hábitos locais. No meu caso, foi o inglês, mas vale para qualquer idioma. Estar no ambiente internacional, falando com gente do mundo todo, te empurra e muito a praticar e até pensar num novo idioma. E isso faz toda a diferença. Aprender uma língua para mim mudou minha vida, porque além de ser saudável para o cérebro, é comprovado que quanto mais língua você aprende, mais você expande o seu cérebro. Mas ele também te dá a capacidade de se comunicar com mais pessoas, te dá confiança, te dá novas oportunidades, né, de trabalhar representando empresas multinacionais, de poder interagir de forma melhor caso você vá fazer uma viagem, caso você vá para um evento que existem outras pessoas que falam outras línguas. Então, aprender uma nova língua, na minha experiência, não existe forma melhor do que você ir até o local, se jogar, sair da zona de conforto, vai para um pub e utiliza em forma de diversão esse aprendizado, sabe? Vai para a escola, não somente a escola que você está fechando para ir para o intercâmbio, mas o intercâmbio, a mudança para um outro país, ela é uma escola no todo. Não é somente a escola que você está fechando, mas o país em si é uma escola. Eu super aconselho, se você está travado, não está conseguindo se desenvolver na língua, seja inglesa, seja espanhola, seja mandarim, qualquer que seja a língua, não existe forma melhor do que ir até o país e emergir, aprender tudo, os gestos, as gírias, os hábitos. Não existe forma melhor do que ir até lá e falar com nativo, falar com pessoas internacionais, porque isso vai te fazer interagir com as pessoas e vai fazer você pensar em inglês. No Brasil, por exemplo, ou em Portugal, qualquer que seja o lugar, se você está desenvolvendo a língua inglesa lá durante 1 hora por dia, já ajuda. Mas imagina se você faz 1, 2, 3 horas, sai da sala de aula e depois você ainda tem que interagir em inglês. Você ainda tem que pedir, se você vai no fast food, você vai pedir um fast food. Se você vai pedir transporte, se você está com alguma dúvida, você precisa chegar em algum lugar, você vai utilizar a língua e você vai entender no dia a dia. Então, automaticamente, o seu cérebro vai aprender através das dificuldades e dos hábitos. Assim como a gente aprendeu a língua portuguesa, com os hábitos e o dia a dia, assim também aprenderemos a língua inglesa. E não existe forma mais rápida do que essa. E uma semana num país desse, com um estilo de vida desse, é equivalente a 1 ano estudando inglês no Brasil. Um outro motivo pelo qual eu super aconselho fazer intercâmbio, ir para um outro país, você vai mergulhar numa cultura. Uma coisa é estudar história ou cultura num livro, outra coisa é viver isso. Degustar a gastronomia, entender tradições, ver como as pessoas de outros países pensam, se comportam, se comunicam. Quando eu fui para a Austrália, conheci gente do Japão, da Colômbia, da Europa. Cada pessoa trazia um pedacinho do seu país. E isso muda a gente. Em 2011, por exemplo, eu comi churrasco coreano pela primeira vez, por causa de uma amizade. Descobri que italianos comem massa com garfo e colher, e não com faca, como a gente faz no Brasil. Muita gente faz, eu fazia, pelo menos. Esses detalhes somados enriquecem a nossa visão do mundo. Então, você não vai somente chegar lá e estudar inglês numa sala de aula. É muito mais do que isso. Você vai sentar com os amigos, você vai dar risada, você vai entender até palavras engraçadas de outras línguas, né? Que quando você encontrar uma outra pessoa dessa cultura, você vai poder utilizar isso em seu favor para interagir com as pessoas. E isso daí é estar acima no meio de comunicação. E o meio de comunicação é a forma mais poderosa de você conseguir algo, né? Seja ela profissional, seja ela social, seja ela em qualquer sentido. Quando você faz isso, você aprende muitas coisas culturais, não só em relação à gastronomia, mas sobre
os pontos turísticos do país, nem que seja, por exemplo, na Austrália, é um país multicultural. Mas eu aprendi várias coisas sobre o Japão, sobre Colômbia, sobre a Europa, estando lá na Austrália. Pontos turísticos, ditados populares. Fazer o intercâmbio é também colocar isso na sua bagagem. Um outro ponto para mim é o crescimento pessoal e independência. Isso até me emociona um pouco, porque quando eu começo a falar sobre isso, eu lembro de como eu estava e aonde eu estou agora. Então, em 2010, eu ainda morava com os meus pais. Aos 19 anos, saí de casa pela primeira vez, quando fui pro mundo. E foi só aí que eu entendi o que é viver de verdade. Pagar a conta, lavar roupa, fazer comida, sentir saudade e correr atrás das próprias coisas. Fazer intercâmbio te ensina tudo isso, não só a falar inglês. E sabe o que mais? Foi a distância que me aproximou da minha família. Porque a gente só aprende a valorizar de verdade quando a gente não tem mais aquilo por perto. Eu me lembro quando eu cheguei lá, eu entrando na casa de família, porque a primeira vez que eu fui com um pacote que já incluía casa de família. E eu não falava inglês. Então porque eu não estava conseguindo desenvolver a língua inglesa da forma comum no Brasil, né, através do inglês, porque eu gosto de aprender na prática, e em tudo na minha vida. E eu fui para lá, me joguei, cheguei na casa de família, já teve um choque cultural, porque os horários de comida, almoço, janta, a rotina é completamente diferente da rotina do Brasil, né? Lá eles jantam 6 da tarde, e eu levo isso até hoje comigo. As coisas foram acontecendo, eu fiquei no total, né, contando 2011, e depois a segunda vez que eu fui para a Austrália, total conta quase 6 anos aí de Austrália. E lá quando comecei a pagar minhas contas, trabalhar, fazer minha comida, lavar minha roupa, ter que comprar as coisas, organizar tudo certinho, chegar em casa, já ter toda a rotina, isso pra mim foi algo que eu realmente saí da zona de conforto. E controlando junto as emoções, mas estudando, sem ter família por perto. Então pra mim foi uma escola, foi um intensivão mental, social, profissional, em todos os sentidos. Então, por isso que eu super aconselho a fazer o intercâmbio, porque não é somente um enriquecimento da língua, é também um enriquecimento cultural. O fator 3, que ainda é o mais importante, porque você utiliza em qualquer lugar do mundo, é o crescimento pessoal e independência. Então, você constrói uma independência mais forte e você se desenvolve pessoalmente em todas as áreas da sua vida. O quarto fator também é muito importante: conexões que mudam tudo. O intercâmbio também é uma ponte para conexões poderosas. Gente que cruza o seu caminho e pode mudar completamente o rumo da sua vida. Quando eu saí do Brasil, meu único objetivo era voltar com o inglês afiado. Mas eu não imaginava que isso ia virar uma carreira internacional, um casamento, uma filha, fluência total do inglês. E hoje, trabalho de forma remota, morando em Portugal, impactando outras vidas com a minha experiência. Não estou dizendo que vai ser igual para você, mas oportunidade é o que não falta quando você dá esse primeiro passo. Então você vai encontrar pessoas que podem mudar a sua vida. No meu caso foi um casamento, uma filha e a profissão. Foi tudo de uma vez, e inclusive a língua inglesa. Por ter ido para a Austrália um dia, eu casei na Austrália. Comecei a trabalhar na indústria na Austrália. A indústria de intercâmbio cultural. Comecei no Brasil, né? Mas eu coloquei também em prática, continuei lá na Austrália e desenvolvi ainda mais forte por lá. Assim como também eu fui, por causa da Austrália, vim para Portugal casado e tive uns benefícios por ter isso e consegui comprar um imóvel aqui também, por ter trabalhado um dia na Austrália. E são vários fatores que, por causa de um passo que você dá, pode mudar tudo na sua vida. Eu representei empresas australianas, ainda represento empresas australianas, faço vendas, tenho conexões até hoje que, por conta da Austrália, tem muita coisa que dar o passo de ir para a Austrália e a conexão que você faz lá, você vai carregar para a vida inteira. Falar inglês não é mais diferencial, é básico. Na Europa, por exemplo, é super comum as pessoas falarem 3 ou 4 idiomas. E hoje, saber inglês já não é mais um luxo, é o mínimo. Mas não adianta ficar só nos livros. Você tem que viver o inglês. Falar com as pessoas, errando, acertando, ouvindo música, assistindo série com legenda, pedindo informação na rua, é isso que faz você aprender. E foi isso que me fez aprender. O fato de eu ter casado com a minha esposa, que é de outra nacionalidade, me empurrou muito para falar inglês, porque a gente não se comunicava em português. A gente se comunicava em inglês porque a gente estava na Austrália. Então, isso me empurrou a falar o inglês. Assim como também antes ia para pub, ia para algumas road trips, para escola,
Tinha várias coisas que eu fazia na minha rotina do dia a dia, o transporte público, outras coisas, que me fez aprender o inglês muito mais rápido. E isso se tornou, hoje, eu até considero que o meu inglês é melhor que o meu português, porque no meu dia a dia eu tava falando muito mais inglês, né? E eu trabalho falando inglês. Então, eu até senti que eu preciso até ler mais em português para conseguir voltar com o meu vocabulário, porque eu tô praticando mais o inglês do que o português no meu dia a dia, por conta do trabalho, por conta de vários fatores. Eu super aconselho a sempre estar aprendendo uma língua inglesa. Então, por isso que eu super aconselho, se você tem essa vontade, se você tem esse desejo de querer aprender uma língua, ou até mesmo de querer conhecer outras culturas, de querer viajar ao mundo, não deixa para amanhã, sabe? Se é um sonho, se é algo seu, é super possível. Você consegue, porque eu consegui. Eu sou uma pessoa que eu não aprendo do modo conservador, eu aprendo do modo prática. E se eu conseguir, você consegue. Então, se você tem interesse em estudar no exterior, ou se você quer apenas conversar, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês do meu WhatsApp. E eu posso explicar para vocês como funciona intercâmbio para qualquer que seja o país. Fazer intercâmbio é mais do que estudar fora. É sobre amadurecer, se descobrir, expandir os horizontes. É sobre aprender com o mundo e também com você mesmo. Se você tiver a chance, vá, mesmo que seja por pouco tempo. Eu te garanto, você vai voltar outra pessoa. Se você gostou do vídeo, apoie o canal com o seu like, comenta qual outro tipo de conteúdo que vocês querem conhecer por aqui. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!